Joia. Vamos abrir a Bíblia, por favor, em Juízes, capítulo 17. Juízes, capítulo 17. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos de Juízes, capítulo 17. Durante esse mês a gente tem estudado sobre espiritualidade. O tema é espiritualidade líquida, ou seja, ela simplesmente não tem consistência, ela perde seu valor, sua força diante de qualquer obstáculo. Ela, no instante, vai em outra direção. Ela não aprende, ela não supera, ela simplesmente vai para outra direção. E parece-me que a nossa espiritualidade está sendo condenada juntamente com as nossas convicções. À medida que perdemos as convicções e vamos entrando nesse pluralismo, nessa perspectiva de cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua própria, o seu próprio discernimento sobre o que é certo e o que é errado. Então, a nossa espiritualidade vai sendo condenada juntamente com isso, a viver de forma às conveniências do nosso coração e às conveniências da sociedade. E isso é uma espiritualidade líquida, ou seja, a gente não tem como esperar, lutar, prevalecer, perseverar, porque a gente simplesmente muda de acordo com as convenções, de acordo também com as conveniências pessoais. A gente vai passando de um ponto para outro com uma certa naturalidade. E a gente vai passando, me permita dizer assim, é isso que a gente vai ler hoje, a gente vai passando de um Deus para outro Deus, achando que está servindo ao único Deus verdadeiro, quando na verdade a gente está sendo deixado à margem desse Deus, porque a gente está seguindo caminhos do nosso próprio coração. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Queria que você prestasse bastante atenção, porque esse texto é das Escrituras, por mais que pareça que não é, por mais que pareça estranho esse texto. Versículos de 1 a 6, tá bom? Juízes 17, versículos de 1 a 6. Havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o roubei, ou eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim, restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: olha, da minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe e tomou 200 ciclos de prata e os deu aos ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. Assim esse homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Vamos orar, irmãos. Meu Pai, tem tanta informação nesse pequeno texto, e eu queria pedir ao Senhor que me capacitasse a passar essas informações de forma clara,
Mas, Senhor, nós não viemos aqui saber das coisas, viemos te conhecer melhor. Por isso eu peço que, de uma maneira assim, muito espiritual, como o Senhor é, o Senhor me use e use meus irmãos para que possamos, mais do que entender e conhecer, possamos te ter, provar e desfrutar da tua presença aqui, Pai. Por favor, nos abençoa, livra-nos do mal, isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez você já conhecia a história de Mica, e próximos domingos pela manhã a gente vai fechar o ciclo da história de Mica. Mica é um mico, eu não podia perder essa. Afinal de contas, como é que uma pessoa vive desse jeito, dizendo que tem o Deus vivo como sendo o seu Deus? Aqui há algumas expressões que são terríveis, para elencar uma delas. Mica é ladrão, mas ele, ao mesmo tempo, é um cara que supõe-se ser adorador de Deus. É quase como aquelas figuras públicas que a gente viu, colocando dinheiro na cueca e depois orando e agradecendo a Deus: Senhor, muito obrigado porque a gente conseguiu roubar bem. É quase como a gente tem ouvido falar aí, que os assaltantes, antes de saírem para assaltar, vão e oram e pedem a Deus assim: Senhor, protege porque a gente quer fazer um roubo direito, então por favor, protege para que a gente não leve nenhuma bala. Amém, irmão? É quase isso. O cara é ladrão, mas ele acha que é de Deus. E o pior é que Mica rouba dentro de casa 1.100 ciclos de prata. É muito dinheiro. E ele roubou da mãe. Não aparece no texto em nenhum momento o pai. Ao que tudo indica, o pai devia ser um cara rico, bem cheio de dinheiro, e faleceu, deixando a herança com sua mãe. E a mãe, então, assim, provavelmente vivia dessas contas, desses recursos que se tinha. E Mica, talvez adolescente, aí o texto também não fala, ele chega um momento que ele acha que pode pegar esse dinheiro da sua mãe e fazer o que ele quisesse. O texto não diz o que é que ele fez com o dinheiro, diz apenas que ele roubou. Aí veja só a história dessa casa. Segundo exemplo de perdição nesse texto, de uma espiritualidade depravada, pervertida. A mãe de Mica também acha que é adoradora do Deus vivo, mas quando ela viu o dinheiro perdido, o dinheiro roubado, ela deita maldições. Em outras palavras, ela faz macumba. Ela está mandando, assim, fazendo um despacho, fazendo uma macumba, para poder ver se quem roubou o dinheiro vai ser afligido por espíritos maus. A mulher é macumbeira, mas ela acha que é crente. Ela acha que é assim: eu vivo no povo de Deus, eu sou do povo de Deus, eu sou de Deus. Mas ela é macumbeira. Ela deita maldições. Isso é só um preâmbulo, uma introdução para a história que segue. Eu quero, dentro dessa introdução, eu queria dizer para você como estamos preocupados com a espiritualidade que a gente tem começado a viver como igreja brasileira. E eu não estou falando das igrejas que são já consideradas como seitas, de igrejas que já estão, tipo assim, pervertidas. Eu estou falando de igrejas, entre aspas, sérias, igrejas históricas como a igreja presbiteriana, como a nossa própria igreja. Como é possível que crente que é criado no evangelho, crente que a vida toda viveu dentro de igreja, ouvindo a palavra, participando de escola bíblica dominical, foi criado dentro de uma casa que supostamente a Bíblia foi ensinada, como é possível que esses crentes que vão para o acampamento Palavra da Vida, que vão para o acampamento Monte Moriá, que vão para o acampamento sei lá do que, vão e participam dos acampamentos a vida toda, mas quando chega na sua hora de se postar como adorador, de não depender mais dos seus pais, eles simplesmente fazem o que é reto aos seus próprios olhos, às suas próprias conveniências pessoais, e não adoram de verdade a Deus. Quem explica isso, não falando da igreja
das graças, nem falando da espiritualidade brasileira, mas falando da espiritualidade da América, dos Estados Unidos. Quem explica muito bem isso é Paul Washer. Ele diz que o que tem acontecido é que tem muita gente entrado nas igrejas sem conversão, sem de fato se converter ao Deus vivo. Participa-se da igreja, se torna membro da igreja, fala o discurso da igreja, mas a espiritualidade, de fato a vida com Deus, não é vivenciada, não é experimentada, porque não se conhece a Deus. Se conhece as doutrinas, se conhece o discurso da igreja, mas a vida privada, a vida pessoal, a vida dentro de casa, a vida no trabalho, não tem a ver com Deus, é apenas as questões de conveniências pessoais. E por incrível que pareça, estamos numa sociedade pluralista, supostamente com direito à liberdade de manifestação. Falo supostamente porque isso é um engodo. Estamos num mundo onde cada um pode opinar conforme queira. Entretanto, estamos debaixo de uma ditadura mental, por assim dizer, para não chamar de ditadura espiritual, onde se levantamos certos pontos que para a sociedade é polêmico, mas levantamos alguns pontos de vista sobre a perspectiva da Bíblia, nós somos condenados e execrados. Se numa universidade, ou mesmo num cafezinho do trabalho, alguém chegar e disser: olha, eu sou contra o casamento homossexual, esse tal certamente será execrado, será visto como uma pessoa retrógrada, será visto como uma pessoa preconceituosa, será visto como uma pessoa que nem tem amor, nem tem piedade, nem tem compaixão, nem tem vida com Deus. É incrível como a gente está sendo tão pressionado por valores seculares. Por exemplo, qual é a ideia de amor que você tem? Algum tempo atrás, a principal ideia de amor que prevalecia na sociedade era a vida sexual, era você ter um parceiro sexual de ato contínuo. Isso era a ideia de amor. E hoje, o amor, o relacionamento, segundo Bauman, se tornou líquido. Ou seja, você vai de um ponto para outro, de um ponto para outro. A maior manifestação social de amor que se tem hoje é simplesmente você ser politicamente correto. Ou seja, você ter opiniões abalizadas pelos outros e pela sociedade e não manifestar de fato a sua coerência, o seu ponto de vista pessoal. Você deve simplesmente baixar a cabeça e concordar com tudo que os outros dizem. E isso a gente chama de liberdade. Isso a gente chama uma postura social pluralista. É incrível como isso, de certa forma, entra na nossa espiritualidade. A gente acha que pode servir a Deus e viver com Deus, fazendo bons gestos, sendo de alguma maneira éticos, mas sem ter vida com Deus, sem ter paixão pelo Senhor, sem pagar o preço da cruz, sem sofrer as afrontas do diabo, sem sofrer as afrontas do mundo, sem lutar contra o próprio pecado. Como se pode ser crente e não viver debaixo de perseguição? Como se pode ser crente e não passar pelo opróbrio? É porque a gente está com uma espiritualidade líquida. Ela não aguenta pressão, ela não aguenta qualquer barreira, ela escorre para o lado, ela vai no outro destino. Ela deixa de fluir em direção a Deus e ela vai para qualquer ponto de menor tensão, qualquer ponto de menor problema, de menor pressão. É incrível como perdemos a capacidade de permanecer. Não permanecemos na aliança do casamento, não permanecemos na igreja, não permanecemos no ministério, não permanecemos no serviço, não permanecemos na oração, não permanecemos na palavra, permanecemos e finalmente aonde? Aonde? Somos levados de um ponto para outro, conforme as conveniências, conforme os interesses. Eu ouvi isso de um pastor chamado Ricardo Bitum, com o qual eu concordo. O maior templo que se tem hoje, na cultura que vivemos, o maior templo
Não é o templo de Salomão construído lá pela Universal em São Paulo. Não é o templo da Assembleia de Deus que está construindo aqui em Recife para 20 mil pessoas. O maior templo que temos hoje na nossa cultura é a praça da alimentação do shopping, ou o próprio shopping, onde as pessoas vão cultuar o seu Deus, onde as pessoas vão venerar o seu ego, onde as pessoas vão sofrer de inveja, onde as pessoas vão resolver os seus próprios problemas pessoais, as suas tensões, as suas opressões, vão fazer terapia, a terapia do consumo. Essa é a espiritualidade que temos, irmãos. Eu estou falando assim, com o coração ressentido, mas cheio de amor, porque infelizmente é isso que tem curvado o povo de Deus. É isso que tem destinado o nosso caminho, dizendo para nós como devemos viver. Os impulsos da carne, os impulsos sexuais, as pressões sociais, é como se dissessem para nós como precisamos e devemos viver. Sabe-se lá porque Mica vai lá e rouba sua mãe. Mas a mãe, que certamente é extremamente relapsa, porque ela dá a falta do dinheiro, mas ela não percebe que ela tem dentro de casa um filho ladrão. Ela dá a falta das contas, mas ela não consegue perceber sequer a criação que tem dado ao filho. Será que não é isso que tem condenado as nossas mulheres e os nossos homens? Dão conta do que tem para pagar, estão debaixo de uma pressão financeira e de uma ilusão que é trabalhando muito que consegue ganhar o pão. Dão conta das dívidas, mas não dão conta dos filhos. Não dão conta da própria espiritualidade. E quando a coisa rocha, quando a coisa aperta, sai de uma reunião de oração em reunião de oração, vai para a igreja A, B ou C, a fim de ganhar dinheiro. Cadê Deus? Onde foi parar? A mãe de Mica é uma denúncia. Se criamos os nossos filhos, cuja principal preocupação na nossa casa é o dinheiro, nossos filhos serão idólatras. Se o que eles veem na nossa conduta, no nosso coração, é um apego desenfreado ao dinheiro, ainda que não sejamos ricos, mas a gente está o tempo todo preocupado com o filho, se o filho vai dar certo, no sentido do dinheiro, e não no sentido do amor a Deus. Irmão, preciso dizer para vocês, isso é denúncia da espiritualidade que temos, uma espiritualidade sem Deus, e cujo real Deus é Mamonas. Esse Mamon, o Deus dinheiro, o Deus mercado, que a gente serve. A Bíblia não diz porque Mica resolveu entregar, mas dá a entender que Mica resolve devolver porque ele tem medo das maldições que a mãe está fazendo. A Bíblia não é tão objetiva para falar, mas pelo desenrolar do texto a gente já subentende o seguinte: quando Mica viu que a sua mãe estava deitando maldições, fazendo macumba para pegar quem tinha roubado, ele vai e devolve o dinheiro. E o que é impressionante nesse texto é que Mica não recebe um castigo, irmão, uma repreensão, não recebe nada da sua mãe. A mãe diz: bendito do Senhor seja o meu filho. Ela está preocupada em tirar a maldição que ela deitava. Essa mulher não tem Deus. Essa mulher acredita nas palavras de maldição dela. Ela também acredita nas palavras de bendição dela. Ela é uma benzendeira. Ela acha que a fé dela é debaixo de superstição. Não tem Deus.
É o que ela faz e deixa de fazer. É o poder espiritual que ela acha que tem nas suas palavras. Palavras são sementes, palavras são poder. Se você falar mal, então vai acontecer. Se você falar bem, então vai acontecer. Essa macumba gospel. É isso. Então ela diz, bendito do Senhor seja o meu filho. Ela está querendo desfazer o despacho que ela tinha feito anterior. Tipo, eu pedi maldição, mas agora eu quero abençoar, eu quero abençoar, eu quero abençoar. Como assim? O filho dela é ladrão. E não há correção, não há castigo, não há uma pisa, nada. É assim que essa sociedade tem criado seus filhos. Infelizmente é assim que os evangélicos, inclusive da Igreja das Graças, têm criado seus filhos. Sem correção. Acha que é só as suas palavras, e precisam ser palavras sempre de bendição, sempre de bendição. Não pode ser palavras duras, de correção, juntamente com a repreensão, com vara. E a disciplina que Deus tanto diz que o filho que é amado recebe. Que espiritualidade é essa que a gente está vivendo e que os nossos filhos estão percebendo em nós? Essa espiritualidade. E que de certa forma, não pelo que dizemos, mas pelo que amamos, onde o nosso coração está, os nossos filhos começam a viver paulatinamente a mesma coisa. E tenho a impressão que a maioria de nós tem gerado filhos que frequentam a igreja, mas que não conhecem a Deus. Eles conhecem o mercado de trabalho. Eles conhecem as competências humanas. Talvez eles conheçam a doutrina da igreja, mas não têm relação pessoal com Deus vivo. Nunca viram a gente apaixonado por Deus. Talvez viram a gente sabendo conteúdos teológicos, mas nunca viram a gente quebrantado. Nunca viram a gente como servo de Deus, dedicado, consagrado, entregue. Nunca viram a gente perseverando, mesmo no dia da labuta, mesmo no dia da angústia, mesmo quando fomos humilhados pela igreja, ou fomos humilhados por algum patrão, ou fomos humilhados pela vida. Eles não nos viram lá no cadinho, orando e perseverando e dizendo, Deus é fiel e o meu Deus se levantará. Não nos viram assim. Nos viram dando jeitinho, nos viram fazendo ligação, nos viram perdendo a noite de sono de preocupação por causa do dinheiro, mas não nos viram sem dormir por preocupação com a vida espiritual deles. Preocupação por dinheiro. Mas o filho pode estar roubando. Se ele estiver bem financeiramente, está tudo bem. Tem uma pessoa que eu amo muito, que eu conheço há tempo, falou assim para mim, pastor, queria que você orasse, porque eu criei minha filha no Evangelho, mas agora ela não quer mais ir para a igreja de jeito nenhum. Mas ela já tem uma filha, e eu acho que eu e minha esposa estamos com a responsabilidade de levar a neta para a igreja, porque assim, se a filha da gente não vai levar, a gente vai levar a neta. Bonito, bom. Mas eu falei para eles. Eu falei para esse casal que estava na minha frente. Eu falei assim, vocês não vão substituir os pais dela. Não vão. É filha, vai lá e fala. É sua filha, é seu filho. Mesmo que seja adulto, mesmo que já tenha, sabe, autossuficiência. É seu filho, é sua filha, vai lá e fala. Vai lá e ora. Vai lá e jejua. Vai lá e se humilha diante de Deus. É seu filho, as pessoais. As nossas conveniências.
Quando Mica devolve o dinheiro, a mãe diz: bendito do Senhor é o meu filho. Aí ela diz: eu vou fazer o seguinte, eu vou te devolver, Mica, esse dinheiro, e eu peço que você faça estátuas de deuses para agradecer a Deus. E pega ali uma parte daquele dinheiro, e com a parte daquele dinheiro se faz pelo menos dois deuses ali. Aquelas duas estátuas que são feitas, aqueles dois, não sei se foi estátua, mas aquele negócio que foi feito lá, são chamados de deuses. Impressionante. É impressionante que esse tipo de espiritualidade, ela não subsiste sem que você pegue coisas materiais para você adorar. Imagens. Precisa de imagens para adorar. E quais são as imagens que nós hoje criamos para adorá-las, uma vez que a gente não tem o Deus verdadeiro? Quais são? Eu quero que você pare e pense antes de você questionar e dizer assim: nada a ver, pastor. Para e pense, irmão, se você não tem criado imagens sociais, imagens do seu status social. E para dizer assim, não, é para dar o testemunho que Deus é fiel, o testemunho de que Deus é bom comigo. Então você faz uma plástica, não necessariamente no seu corpo, mas você faz uma plástica no Facebook, você faz uma plástica nas suas redes sociais, e você fica postando uma série de coisas que você artificializa a sua imagem. Essa imagem que você cria no Facebook é a que você adora, é a que você queria ser. Porque aquele é o seu Deus. Não é o Deus de Israel, o Deus dos céus, com o qual você se quebra, você se quebranta, você convive, você ama, você adora, no dia bom e no dia mau, no dia da abundância e no dia da escassez total. Não é esse Deus que você permanece com Ele, e no dia do choro chora, e no dia da alegria você exulta no Deus vivo, mas é o Deus da imagem. O que é que os outros vão pensar? Como é que vão me ver? Então, quando você está num restaurante bem granfino, lá em Paris, você tira um selfie. Mostra o prato, mostra a Torre Eiffel lá, e você, veja que vida que Deus me dá. Amém, irmão? Mas quando você está passando lá no pão duro e seco, quando o negócio está acochado, você diz assim: como é que eu vou pagar aqui? Eu vou pagar o táxi, ou então eu vou pagar o ônibus, como é que eu vou pagar esse negócio que não tem? Eu não tenho. Nesse dia, você não tira uma selfie com pão duro. Nesse dia você não tira uma selfie para dizer assim: eu estou sendo moído pelo Deus da minha salvação. Imagem de ídolos. O ídolo desse século somos nós. É o nosso umbigo. É a artificialidade que criamos de uma vida que queremos ter, mas que não existe de verdade. Porque é uma vida idólatra. Mica, à medida que ele cresce nesse artificialismo dos ídolos, sabe o que Mica faz? Duas coisas. É que não dá tempo da gente entrar em detalhes. Mas duas coisas básicas ele faz. Uma, ele faz um templo. Ele cria uma casa de deuses. Isso é em Israel, irmãos. Isso é no meio do povo de Deus. Ele não está falando entre os ímpios, está falando entre o povo de Deus. Mica cria uma casa de deuses. A casa de deuses é o artificialismo que chegou à concretude. É quando a pessoa explica todas as coisas a seu respeito, para não dizer que é idólatra. É tipo assim: eu fiz um altar, eu fiz um templo para o Senhor, mas na verdade está adorando deuses. Isso é a caracterização muito clara de uma espiritualidade deturpada. É a pessoa que acha que fazendo coisas para Deus, eu dei uma oferta,
Ah, não, eu participo ali do ministério XY. Ah, não, eu vou naquela ONG e eu vez por outra estou servindo lá. Na verdade, acha que aquilo define a sua vida com Deus. Cria materialidades que são casas de ídolos, porque o que você adora enquanto serve, o que faz enquanto você dedica e consagra as suas coisas a Deus, você a faz para manter a sua reputação e manter o seu próprio umbigo e manter a sua própria imagem. A segunda coisa que Mica faz, que é terrível, é que como não tinha um pastor, um sacerdote naquele lugar, Mica pega o filho. Agora veja, isso começou com a mãe de Mica. Mica vai crescendo como esse homem que simplesmente faz ídolos, faz imagens. Quando ele tem um templo, e quando ele está caracterizado no meio da espiritualidade do povo, dizendo assim, esse cara é o cara que faz o templo para Deus, esse cara é o cara que faz as coisas para Deus, ele diz, eu preciso agora colocar alguém como oficial nisso. E o que é que ele coloca? Ele coloca o filho. Deixa eu dizer para você, talvez você não entenda isso muito bem, mas em Deuteronômio, antes que o povo entrasse na terra prometida, Deus disse que quem deveria ser o sacerdote da nação deveriam ser os levitas. E se você prestou atenção, o texto diz que aqui é da tribo de Efraim, não da tribo de Levi. Isso quer dizer que o que Mica está fazendo é usurpando a vocação que era de uma tribo, e ele está destinando ao seu filho. E está dizendo que o filho é o pastor da coisa. Mas é típico de quem vive adorando o dinheiro. Quer ter um pastor, quer ter um sacerdote que esteja debaixo das suas ordens. Então Mica tem um pastor pessoal. Tipo assim, eu pago o teu salário. Tu és meu filho. A ideia de filho quer dizer que quem manda na vocação dele é o pai. E a ideia dele consagrá-lo, pastor, quer dizer, quem determina a vocação também é ele. Eu tinha muito o que falar aqui, graças a Deus que não dá tempo, porque não era para falar. É ou não é? Mas eu vou dizer, tem uma expressão que eu ouço há algum tempo na minha casa, pela minha esposa. E ela fala assim, se abre igreja hoje como se abre uma bodega. E é mesmo. É um flanco do mercado. É um lugar simplesmente para poder ganhar dinheiro. Ou então para ter status social. Para ter conveniências pessoais. Para ter uma posição social. E supostamente é tudo vocação, é tudo vocação, é tudo vocação. Mentira! As bodegas estão por aí, por todo canto, mas igreja tem pouca. Infelizmente, na bodega, o pastor da bodega é vendido ou comprado. O pastor da bodega é institucionalizado, é consagrado por quem paga, por quem é pai. E não pela autoridade de Deus e pela vocação de Deus. E sinceramente a gente está assim. Infelizmente, como povo de Deus, a gente está assim. Cada um está procurando ter o seu, tipo assim, o seu sacerdote particular. Não é mais a Bíblia que tem que falar com a gente. Eu tomei a decisão junto com a equipe pastoral daqui da igreja há muito tempo atrás. Falei com eles e disse o seguinte: se uma pessoa vier procurar aconselhamento comigo, eu falo para a pessoa assim, tudo bem, eu caminho com você o tempo que for necessário. Mas se você também fosse aconselhar com outro pastor, mesmo que seja daqui da igreja, você caminha com ele, não caminha comigo. Eu não tenho ciúme nenhum. Faça aconselhamento de gente que vem inclusive de outras igrejas. Para mim o problema não é de jeito nenhum essa questão do ciúme, mas é a questão de que a pessoa que fica num pastor, no outro, a pessoa não está querendo a palavra de Deus. A pessoa quer encontrar um pastor que seja coerente com o seu coração e não coerente com a palavra.
E uma pessoa que sai de um ponto para o outro, de um gabinete para o outro, de uma igreja para outra, sabe o que é que ela quer? Ela quer um sacerdote pessoal. Alguém que fale o que ela quer. Mas não é estranho, porque Paulo vai e diz isso. Paulo diz exatamente isso. Ele diz, nos últimos dias, os homens se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, que falarão o que os seus ouvidos querem ouvir. Uma espiritualidade líquida. Líquida. Irmão, eu não estou dizendo que algum pastor, seja eu, ou seja qual for, seja mais crente do que o outro, seja mais competente do que o outro, seja melhor do que o outro. O que eu estou querendo dizer é que o povo de Deus não quer mais Deus. Quer levantar os seus próprios pastores, quer levantar os seus próprios sacerdotes, quer fazer com que eles sejam servos, tanto do dinheiro quanto do mercado. Preste bem atenção, irmão. A história de Mica e da sua casa é um mico. Mas é bem provável que muitos de nós, inadvertidamente, por causa de uma espiritualidade sem substância, sem solidez, estejamos sendo como Mica, conduzindo o nosso coração segundo as conveniências pessoais. Não nos sujeitamos, não aprendemos com a palavra, não temos vida com Deus, não buscamos a Deus, não ouvimos a Deus, não entendemos a vontade de Deus, nós vivemos conforme as nossas próprias conveniências, conforme o nosso próprio coração. Isso não tem como acabar bem. O final do texto diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor, mais reto. O que é uma expressão aparentemente da consciência, tipo assim, rapaz, cada um é levado pela sua consciência, joia. Até de certa forma isso é um princípio bíblico, porque a gente deve ser conduzido, até certo ponto, pela nossa consciência, e não pela consciência dos outros. Mas o texto não está falando da consciência, ele está falando das conveniências do coração, porque diz assim, não havia rei. Sabe o que significa? É que não havia autoridade espiritual. Ninguém era líder sobre os corações, porque cada um seguia o seu próprio coração. Em outras palavras, a Bíblia não tinha autoridade nenhuma no coração. Deus tinha perdido a sua autoridade, não porque deixasse de tê-la, mas porque os homens não respeitavam essa autoridade mais. Cada um fazia o que achava que era melhor. Estou aqui denunciando, irmão. Eu estou denunciando o que a gente começa a provar no Brasil é feio. A espiritualidade dos juízes, do tempo dos juízes, está tomando conta da gente, sorrateiramente vai entrando no nosso coração e a gente vai seguindo sob uma suposta consciência, não a palavra e não a autoridade da palavra, mas vamos seguindo conforme a nossa consciência, o nosso próprio coração, as conveniências pessoais e a pressão da sociedade vai dizendo para a gente como a gente tem que ser, como a gente tem que agir, como a gente precisa viver. E se a gente segue isso, indubitavelmente, preste atenção, sem sombra de dúvida nenhuma, você servirá ao mercado, você servirá a mamon, você servirá ao dinheiro, mais dia menos dia. Conquanto você tenha sido tirado do império das trevas, mas voluntariamente você servirá. Vamos orar? Queria chamar os presbíteros para virem para cá, para a ceia do Senhor, enquanto a gente ora. E na oração, queria que você dissesse para Deus assim: Senhor Deus, me ajuda a não me corromper. Me ajuda a ter um temor do Senhor no meu coração. Me ajuda, Senhor, a me submeter a Ti, fazer o que é o que o Senhor quer. Deus,
O Senhor é Deus e não há nenhum outro Deus além de Ti. E o Senhor também é nosso Pai. Senhor, estamos alarmados com a história de Mica. Mas também estamos alarmados com o nosso próprio coração. Bem que o Senhor falou que ele era desesperadamente corrupto. Ó Deus, nós confessamos a Ti que esses assuntos e que isso que estamos ouvindo aqui da Tua parte é muito confuso, muito complicado, a gente ainda não entende plenamente, ainda precisa entender melhor. Por isso a nossa oração aqui, Senhor Deus, é que o Senhor se revele mais, mostre melhor para a gente onde estamos errando, onde estamos sendo apenas convenientes, seguindo apenas convenções, onde estamos abandonando o Senhor. Por favor, revela na nossa vida de cada um, Deus, mas revela daquele jeito que o Senhor sempre faz, com amor, com doçura, como o pai que disciplina o filho que ama. Faz isso conosco, Deus. Mostra-nos, por favor, o caminho, guia-nos pelo caminho, ensina-nos a vereda da justiça por amor do Teu nome. O Senhor sabe o que precisamos e queremos dizer, Deus, nós confiamos em Ti, no nome de Jesus.